Tem que postar. Bem, a aula já está sendo gravada. Boa noite a todos, né, e a todas que estão aqui conosco, né, aproveitando aí esse nosso feriado aí, né, aproveitando que todo mundo está em casa hoje para curtir o feriado. E vamos continuar aqui, né, pessoal, o assunto que a gente deu início na aula passada. A gente estava falando da trilogia do direito processual. Nós falamos, vocês me dêem só um minutinho aqui para eu poder achar a câmera aqui, só um segundinho. Pronto, agora está melhor que eu estava procurando aqui a câmera. Meninos, nós paramos, a gente falou a semana passada, a gente conseguiu esgotar jurisdição e ação. Foi isso, a gente vê hoje processo. Confere? Sim, professor. Ótimo, então vamos lá. Continuando aqui, olha. Vocês lembram que semana passada eu expliquei para vocês que esse nome, né, que a doutrina adota como trilogia do direito processual, ou tríade do direito processual, como alguns doutrinadores chamam, se dá pelo fato justamente, meninos, de que jurisdição, ação e processo estão intimamente ligados entre si. Né? Não tem, lembro que eu expliquei para vocês semana passada, que não tem como a gente dissociar, digamos assim, esses três elementos constitutivos, esses três pontos culminantes do direito processual. O processo, né, a gente viu, nós falamos do direito de ação, a gente encerrou nossa aula passada falando do direito de ação, que é um direito público, subjetivo, exercitável pela parte, onde a parte vai fazer uso desse direito se quiser ou não. Caso a parte resolva ingressar com a sua ação, a parte terá que ter a cautela necessária de preencher as condições da ação para que o processo tenha um segmento válido, um segmento regular. O processo, menino, né? O processo, ele nada mais é do que uma sequência. Ele é uma sequência ordenada, uma sequência regular de fatos processuais, onde a jurisdição vai ser exercida por meio do direito de ação. Veja que a jurisdição é aquele poder-dever do Estado. Nós falamos disso na aula passada. A jurisdição é um poder-dever que o Estado tem de dar a tutela jurídica aos que procuram a jurisdição. E quando eu busco a jurisdição, eu exercito o meu direito de ação, que é subjetivo, como nós também explicamos na aula passada. E como eu exercito o meu direito de ação? Através do processo. Então, eu tenho o processo, é o método, né? o meio pelo qual a jurisdição vai se efetivar. É a forma que eu busco para dar, digamos assim, concretude. É a forma que eu tenho para materializar o meu direito de ação. É através do processo. Não é? É a forma, o método pelo qual a jurisdição vai dar aquela resposta ao que eu pretendo, ao meu pedido. Então, um processo, como eu coloquei aqui na descrição do material para vocês, nada mais é do que uma série de atos coordenados e regulados pelo direito processual, por meio do qual a jurisdição vai ser efetivada, ou seja, através dos quais se leva a cabo o exercício da jurisdição. Então, o processo nada mais é um método pelo qual a jurisdição se concretiza, se efetiva, é onde ela vai ter a sua concretude. Através é um meio que eu tenho, né? O meio que eu tenho, o método que eu utilizo para concretizar o exercício da jurisdição. Agora, olha, eu coloco aqui duas coisinhas bem básicas aqui que a gente não deve confundir. O processo
é o método, o meio pelo qual a jurisdição ela é efetivada. É o meio de se concretizar a jurisdição. Né? É através do qual, como eu materializo a jurisdição. Mas, para exercitar esse método, eu vou escolher os procedimentos. Lembra que eu falava para vocês dos caminhos? Então, os caminhos que eu vou utilizar, os instrumentos pelos quais eu vou me utilizar, são os procedimentos. Não é? Então, veja, pegando um exemplo bem simples. Quando a gente está discutindo hoje tanto, né, hoje em dia é muito diante da situação que o nosso país e o mundo como um todo está vivenciando, a gente fala, por exemplo, muito de saúde. Então, veja, eu vou pegar um exemplo da saúde para vocês entenderem. Não é? Eu tenho, por exemplo, há alguns dias atrás, há 15 dias atrás, a minha mãe, por exemplo, precisou se submeter a uma cirurgia. Não é? Foi de uma certa urgência, né? Tendo em vista que ela rompeu o ligamento do braço. Infelizmente, mesmo no meio dessa pandemia que a gente está vivendo, não restou outro caminho, porque ela tinha o risco de atrofiar o braço dela. Então, só nos restou um meio, fazer a cirurgia. A cirurgia é como se fosse o processo. Mas a cirurgia, o ato da cirurgia em si, a cirurgia foi o quê? Foi o caminho, foi o meio, o método pelo qual o médico encontrou para curar o problema de saúde da minha genitora. Mas esse método que ele utilizou para chegar ao fim desejado, esse método, o médico, ele precisa se utilizar de quê? Dos procedimentos cirúrgicos, dos procedimentos da cirurgia. A gente teve que fazer uma bateria de exames prévia, ela tem que se internar no hospital. A gente chegou lá 5 horas da manhã, a gente já estava lá, por questão de segurança mesmo, diante dessa situação que a gente vem vendo. Depois disso, teve todo um preparo, ela teve que fazer o jejum prévio para a cirurgia. Então, deu-se início ao procedimento, vem lá, né? Ela toma um medicamento antes, depois vem como é que chama? A coisa que deixa a pessoa dormindo. Me ajudem aí, como é o nome, meninos? Anestesia. Anestesia, isso, Alisson. Valeu, meu irmão, brigadão. Ela teve que tomar anestesia, depois vem a incisão, que é o cortezinho lá, depois coloca as câmeras, né, para filmar dentro do local lá onde vai ser feito o procedimento, onde é complementado o procedimento. Então, para que vocês tenham noção, processo e procedimento é mais ou menos desta forma que funciona. O processo é o meio, o método pelo qual eu vou efetivar a jurisdição. Só que eu tenho vários procedimentos distintos. Não existe apenas um único caminho. Não existe apenas uma única forma de você dar concretude à jurisdição. Então, eu vou me utilizar de um processo, sim, mas qual espécie de processo? Qual tipo de ação? Qual a jurisdição competente? O processo é contencioso, processo é de jurisdição contenciosa, é de jurisdição voluntária. O processo na seara do direito do trabalho, ou o processo ele é eleitoral, é de matéria criminal, é de matéria civil, é de matéria administrativa, né? Os vários ramos que o direito nos oferece, nos dá. É um procedimento que envolve matéria de ordem constitucional, de direito administrativo, de direito público, de direito privado, é de juizado de pequenas causas, né? É uma ação do direito de família, é uma ação do direito de sucessão. Então, eu tenho que escolher para fazer uso, né, de um processo que eu tenho que dar entrada, eu vou me utilizar dos vários procedimentos distintos. E eu tenho que saber escolher qual é, aí está aqui embaixo, ó, qual é o instrumento certo, qual é o caminho certo, qual é o rito que eu devo seguir, se é na justiça estadual, se é na justiça federal. Eu tenho que ter toda esta preocupação.
com a escolha de quê? Do procedimento. Quais são os procedimentos que eu vou eleger? Eu tenho que eleger, eu tenho que escolher um procedimento adequado, conforme a minha necessidade. Eu tenho que escolher um procedimento adequado para que, obviamente, o meu processo não tenha, ele não feneça, ele não pereça antecipadamente. Ou seja, eu tenho que escolher um caminho correto, um procedimento adequado, um rito adequado, para que eu não corra o risco do meu processo ser extinto sem sequer ter sido analisado o mérito, por algum defeito, porque eu escolhi a ação errada, porque a parte não era legítima, porque o juiz não era competente, porque eu não preenchi as condições da ação, porque ao invés de ser uma ação de direito do trabalho, na verdade era para ser uma ação de direito. Então, eu tenho que ter toda esta preocupação. Então, o processo é o método pelo qual eu vou exercitar a jurisdição. Só que não existe apenas um único método. Existem vários procedimentos distintos, vários instrumentos distintos, vários caminhos distintos que eu devo seguir. Professor, diga lá. Prazos a gente vai ver mais para frente, né? Prazo só bem mais na frente. Só acredito que quando estiver falando depois de petição inicial, acredito que, meu querido, salvo engano, talvez só no quarto período. Ou no final do terceiro ou no quarto período que vocês vão falar de prazo. Por enquanto, não. Não é? Porque a matéria, como o prazo é algo bem específico, é necessário a gente ter, Adailton, alguns conhecimentos prévios para poder falar um pouquinho de prazo. Beleza? Tá bom. Certo, meninos? Então, primeira perguntinha básica de hoje é: alguma dúvida entre processo e procedimento? Além de todas, nenhuma. As várias espécies de procedimento, vocês vão ver. Não se preocupe não, que vocês vão ter tempo suficiente para ajudar. Vocês vão ter, olha, a disciplina de direito processual começa com TGP, mas vocês vão ter direito processual civil, né? 1, 2, 3, 4. Vão ter direito processual do trabalho, né? Vocês vão ter umas 8, no mínimo umas 8 disciplinas só de direito processual. E nessas disciplinas que vocês vão ver no futuro bem próximo, vocês vão ver as várias espécies de procedimentos, os vários caminhos, os vários ritos diferentes que eu posso seguir para exercitar o meu direito de ação, para eu concretizar as atividades do poder jurisdicional. Certinho? Mas, por enquanto, alguma dúvida entre processo e procedimento? Tudo ok? Buenas. Beleza, então vamos lá, vamos continuando. Olha, nós já falamos na aula anterior a gente já tratou sobre esse conteúdo, mas para que não fique dúvidas, é necessário entender que nós vamos hoje, na sistemática do direito processual de hoje, no CPC de 73, que teve vigência até o ano de 2016, nós tínhamos 3 espécies de procedimento, que era o processo de conhecimento ou cognição, conforme a gente falou na aula passada, processo cautelar e processo de execução. O processo cautelar deixou de existir, né, na atual sistemática do processo civil moderno. Com a vigência do nosso atual Código de Processo Civil, o processo cautelar ele foi destrinchado nas tutelas, que nós chamamos nas tutelas, seja ela de evidência, seja ela de urgência. No momento próprio, no momento oportuno, a gente vai falar dessas tutelas. Por enquanto, hoje, apenas para a gente ir dando uma sequência lógica de raciocínio para o conteúdo que nós estamos vendo, a gente vai falar apenas diferenciar processo de conhecimento do processo de execução. Processo de conhecimento, meninos, ou processo de cognição, como alguns doutrinadores chamam, é o processo pelo qual a gente, aqui, da mesma forma que a gente falou
semana passada na nossa aula. É o processo de conhecimento, é o processo pelo qual eu busco um provimento jurisdicional onde o juiz declare, que o magistrado declare que eu tenho direito. Então, a serventia primordial de um processo de conhecimento é buscar a declaração do direito. Ou seja, o nome conhecimento ou cognição, né? Cognição e conhecimento são sinônimos em termos de direito processual. Conhecimento significa que o juiz deve conhecer o direito para ele poder declarar o direito. Ou seja, quando o juiz, num processo do conhecimento, quando ele chega na fase na fase terminativa do processo, que é a sentença, o que é que o juiz vai fazer? Ele conhece do direito que foi discutido pelas partes no curso, no decorrer do processo, ele conhece do direito e ele declara esse direito. Ou seja, o magistrado, o juiz, ele vai declarar se a parte tem ou não tem direito àquilo que ele efetivamente alega, que ele discute no processo. Então, o magistrado, ele vai conhecer e declarar o processo. Por isso que se chama de processo de conhecimento, onde você busca a declaração do teu direito. Já no processo de execução, o que diferencia o processo de execução do processo de conhecimento, é que no processo de execução, como eu disse para vocês semana passada, o direito ele já está declarado. Já existe a declaração do direito. E eu disse também semana passada para vocês que no processo de execução existem, vocês vão ver isso no momento oportuno, mas só para ir facilitando um pouco o entendimento de vocês, eu disse o seguinte, que o processo de execução ele se dá por meio de um título. Só pode entrar com o processo de execução quem tem um título. E os títulos existem de duas espécies. Título executivo judicial, que vai ser o quê? Uma sentença. Ou título executivo extrajudicial, que eu dei exemplo para vocês semana passada. O cheque, a duplicata, a nota promissória e por aí vai. Então, eu tenho que ter um título. Professor, mas como é que uma sentença pode ser um título? Está aqui em cima. No processo de conhecimento, o juiz conhece e declara o direito. Quando aquela sentença transita em julgado, ou seja, quando não cabe mais nenhuma espécie de recurso, aquela sentença que o juiz declarou o direito dizendo que você tem direito a receber a indenização, que você tem direito a receber o crédito da ação de cobrança que você estava cobrando. Então, essa sentença, quando ela transita em julgado, ela vira um título executivo judicial. Então, o exemplo clássico de um título executivo judicial, obviamente, pessoal, é uma sentença. Então, na sentença, o direito já está declarado. Por isso que, no processo de execução, eu vou apenas executar o direito que já está reconhecido, que já está declarado no meu título, seja o título executivo judicial, seja título executivo extrajudicial. Eu vou buscar com o meu processo de execução apenas cumprir aquilo que já está efetivamente declarado. Então, vejam que é simples, né? É bem simples a diferença básica de um aí para o outro. Certo, meninos?
como eu disse, no processo de execução, eu apenas executo. Então, não existe mais aquela fase, por exemplo, vamos intimar para o réu apresentar uma defesa, para saber se o autor tem direito ou não tem. Vamos produzir provas para dizer se o autor tem direito ou não tem. No processo de execução, essas fases, elas são suprimidas, porque não há necessidade, e vocês vão ver isso, né, no momento oportuno, vocês vão ter essa oportunidade, vocês vão ver que não há necessidade dessas fases, porque o direito já está declarado, basta o direito ser cumprido. Então, em termos bem singelos, digamos assim, no processo de conhecimento, o juiz declara o direito e no processo de execução, o direito ele é cumprido. O direito ele é efetivado. Então, a diferença básica é essa. No processo de conhecimento, há apenas a declaração. No processo de execução, há o cumprimento. Há o que doutrinariamente, o que processualmente, nós chamamos de entrega da efetiva prestação da tutela jurisdicional. A tutela jurisdicional foi entregue a quem de direito competir. Essa é a diferença básica. Lembrando que vocês vão ter o próximo período e os próximos para estudar em todos os detalhes o processo de conhecimento, processo de execução e os vários procedimentos. Aqui é apenas uma breve introdução. Alguma dúvida por enquanto, meninos? Podemos continuar? Então, vamos lá. Vamos dar continuidade. Eu vou... Só para... Como a letra está pequenininha aqui agora, né, nessa parte do slide, e eu precisei montar dessa forma para poder ficar fácil de vocês compreenderem. Eu vou colocar aqui, deixa eu ver só um pouquinho, eu acho que é F5. Isso. Só para facilitar aqui a nossa visão. Admitir. Pronto. Vocês estão conseguindo ver o slide completo agora, né, pessoal? Está aparecendo para vocês aí? Ele abriu maior agora, não foi? Está tranquilo, professor. Tá, normalzinho. Beleza. Então, tá faltando um pedaço, pô. Tá faltando a ação mais embaixo. Não está conseguindo não, Sebastião? Aí tá até a ação de cognição. Não, peraí, é porque eu estava voltando. Tá faltando a ação de execução. Pronto, é esse aqui. Como é que está a visão agora para vocês? Para mim tá normal, como se fosse um slide na aula. Agora tá completo. Pronto, estão conseguindo ver professor Clodoaldo lá em cima e Facon aqui embaixo? Isso, Clodoaldo ali na NASA e aqui embaixo o slide. Beleza. Então vamos lá. Gostei do fundo aí, rapaz, ficou bacana. Então, vamos lá. Olha, nós falamos na aula passada sobre as condições da ação. Lembram? Falamos de condições da ação. Quais são as condições da ação? Interesse, legitimidade, né, que a gente falou isso. Mas, quando eu ingresso com um processo, além das condições da ação, eu preciso cumprir os que a doutrina chama de pressupostos e requisitos processuais. A doutrina coloca dessa forma aí que eu estou trazendo para vocês. Não, vejam. Pressupostos de... Opa, só um pouquinho. Pressupostos de existência. Pressupostos de existência. Os pressupostos de existência, meninos, eles são prévios. Eles são prévios à interposição do processo. Veja que a divisão está aqui, olha. Pressupostos de existência. Existem duas espécies: os subjetivos e os objetivos. Como pressuposto de existência subjetivo, eu tenho a capacidade de ser parte. Que capacidade é essa?
A capacidade de ser parte, nós estamos falando em termos de natureza processual. Em termos de natureza processual. Veja, quem é que pode ser parte em um processo? Qualquer sujeito de direito. Por exemplo, uma pessoa maior de 18 anos que se encontra em pleno exercício das suas faculdades mentais. Pode ser parte de um processo? Sim, sem problema nenhum. Mas vejamos. Uma pessoa maior de 18 anos e no exercício das suas faculdades mentais é alguém que nós chamamos de uma pessoa absolutamente capaz. Mas vejamos. E os relativamente incapazes? E os incapazes? E as pessoas físicas? E as pessoas jurídicas? Todas essas pessoas, elas têm capacidade de ser parte? Sim. Vejam só.